Bom, eu queria convidar o Roberto de Alencar Lutufo, que é diretor executivo da Agência de Inovação da Unicamp, e o Zuair Uavar, que é secretário executivo adjunto da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa e Tecnológica sobre as compras públicas como incentivo à inovação. Então, bom dia, gostaria de agradecer aqui ao Luiz Nassif pelo convite de participar desse debate. Eu confesso que eu devo aprender bastante, inclusive, com esse tema de discussão. A questão de compras governamentais como incentivo à inovação é um assunto que eu vejo que é extremamente importante. E eu pretendo aqui falar um pouco de forma conceitual, um pouco como um observador, né, e um pouco com a experiência que nós temos ali em algumas, né, nós não fazemos compras públicas assim de inovação, mas por causa da lei de inovação, hoje na hora que a gente vai fazer o licenciamento da patente, você faz um processo de dispensa de licitação, mas tem um edital que é muito parecido com uma licitação. Próximo, por favor. Quer dizer, quando você fala de compras governamentais, né, ela pode ser visto como um forte instrumento de política macroeconômica, né, por causa dos valores que estão envolvidos, né. Se você pega toda a máquina governamental de um país, a quantidade de compras que ele realiza todo ano é muito grande, né. Então, se você tem controle dessas compras, ela não deixa de ser um instrumento que pode ser extremamente poderoso para você, né, fazer a sua política industrial, né, no caso aqui falando de inovação, né, a política de distribuição de renda, o potencial econômico e cultural local, né, e geração de empregos, né. Porque a máquina do Estado, como ela tem que fazer essas compras, se ela define como que essas compras devem ser feitas, qual prioridade, isso funciona como política de Estado. Próximo. Entretanto, quando a gente começa a ver como que o governo executa as suas compras, nós vimos que na Constituição de 88, né, no artigo 20º, ali... Não, desculpa, eu estou aqui sem olhar a minha apresentação, eu mudei de ordem aqui. Aqui, vamos dizer, isso aqui foi um instrumento, né, da Lei de Inovação de 2004, né, que foi regulamentado em 2005, que ele fala justamente sobre compra governamental como estímulo à inovação, que é o tema justamente dessa mesa de hoje. E o artigo 20 da Lei de Inovação fala que, quer dizer, a administração pública, sendo, né, em matéria de interesse público, né, poderá contratar a empresa, né, empresas que sejam específicas para atividades de pesquisa, né, precisa envolver risco tecnológico, né, para a solução de problema, aí, ou um produto ou um processo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui na plateia, quer dizer, alguém conhece um exemplo da aplicação desse artigo 20 dessa lei? Acho que não teve ainda, né? Acho que não aconteceu. Não aconteceu nenhum caso onde foi usado esse instrumento colocado aí como, né, um instrumento de política industrial e de inovação. Então, a ideia aqui eu vou tentar fazer algumas considerações, talvez tentando responder por que ele não foi usado, né? Próximo, por favor. Próximo. Então, agora é aquele slide que eu estava falando, né? Quer dizer, nós tivemos na Constituição Federal de 88, no artigo 37º, né, o inciso 21º, tem uma questão que é muito importante, que ela ela dá os conceitos de como que as compras governamentais devem ser feitas, né? Então, ela tem que ser feita com um processo de licitação pública, né, onde assegura igualdade de condições em todos os concorrentes, né? Inclusive, na própria legislação fala que não pode, né, discriminar empresas brasileiras de empresas estrangeiras, ou não pode discriminar locais, né, de tal forma que ela só pode ter exigência de qualificação técnica e econômica, né, para garantir o cumprimento das obrigações. E esse artigo ele foi regulamentado pela Lei de Licitações,
que é de grande conhecimento de todo gestor público, né, que é a Lei 8666. Então, ela foi... Próximo, por favor. Então, em 93, né, ela foi feita a primeira versão e ela sofre aí atualizações incrementais. Até a própria Lei de Inovação teve uma pequena atualização. Então, o princípio dessa lei é o princípio também do artigo 37 da Constituição, onde tem a questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O julgamento deve ser objetivo, tem que ser vinculado a um edital e tem essa questão da igualdade entre os licitantes, né? Não é possível você fazer uma discriminação entre eles. É interessante notar que essa é uma lei que faz justamente o contrário. Ela não está usando aquele instrumento que eu coloquei logo no começo, de um instrumento de política macroeconômica, né? Pelo contrário, é uma lei que ela se baseia num aspecto ético e moral, né, para dar uma lisura nas compras que o governo faz. Próximo, por favor. E essa lei ela é baseada um pouco nesse... Eu peguei existe uma página na internet que é o www.licitação.com.br, né, que é um site bastante interessante, que ele procura discutir aí todas as nuances desses aspectos dessa lei. E eu gostei muito dessa frase aí do Paulo César Silva de Carvalho, e eu acho que o dia hoje talvez não seja mais propício para essa frase, e que ela é muito conceitual, né? E eu vou ler uma parte dela, o Estado ali, né, a burocracia, ela se concentra principalmente em considerar que é mais seguro, né, para evitar o nepotismo e a corrupção através de ferramentas de prevenção. Por quê? Porque entende-se que punir os desvios é sempre difícil, se não impossível. Então, assim se prefere, para prevenir, você colocar os controles legais, né? E talvez o dia de hoje não pode ser tão exemplar nessa frase, e que é uma herança nossa cultural, que eu vejo que é um grande limitante, que é essa de você não acreditar, né, nas pessoas, pela dificuldade que vai ter depois de você puni-la, se ela fizer alguma coisa errada. Então, com isso, você cria todas as amarras possíveis e você atinge, vamos dizer, a grande maioria, né, os 90 e poucos % do resto que não vão se desviar, por causa dessa dificuldade que nós temos no país de punir os culpados, né, os desvios. Próximo. Então, só dando um pouquinho mais de detalhe nessa lei, você, para o licitante ser habilitado, você pode, né, verificar a capacidade jurídica, a regularidade fiscal, a capacidade técnica e a idoneidade financeira. Vou me ater aqui na capacidade técnica, que é o que diz respeito aí no caso da tecnologia. Próximo. Então, quando você fala na capacidade técnica, você aí tem que verificar, existe uma parte genérica, específica e operativa. A parte genérica, você vai ver o registro profissional daquela empresa, ver se ela pode atuar no setor. A específica, ela já executou alguma coisa da mesma natureza, né? A gente fala em inovação, inovação a gente está pensando em algo novo, né? Então, você vê que é muito difícil você classificar no edital uma empresa para atender uma questão nova que não foi realizada antes, né? E tem a questão operativa, né? Se a empresa tem capacidade de executar. Próximo. Agora, existem 3 critérios de seleção que são efetuados nesses editais. Existe o menor preço, a melhor técnica e a técnica e preço, né? A grande maioria dos editais são feitos pela técnica, pelo menor preço, né? Onde não se olha a parte de técnica, né? E no caso da técnica e preço, é possível você fazer uma ponderação, de tal forma que você não discrimine, né, atendendo o que a Constituição diz, de tal forma, olha, eu não quero empresa só desse perfil. Não, mas você pondera, né? Se tiver aquele perfil, ela ganha aí 10% na nota final. Se tiver um outro perfil, e assim por diante. Próximo. Então, a pergunta é, para se executar, né, a política de propriedade, de política industrial, de incentivo à inovação, através das compras públicas, usar a lei de inovação é complicado, até aquela insegurança jurídica, né? Tanto é que ela não foi executada até hoje, né? As empresas têm medo, o governo tem medo
de usar o artigo 20 da lei, né? Uma alternativa seria usar a legislação atual na técnica, na modalidade melhor técnica, né? Desculpa, não é a melhor técnica, né? A técnica e preço, tá? Tem um erro ali, né? Quer dizer, a gente usar técnica e preço na licitação, de tal forma que você coloca na técnica vários critérios, no caso de incentivo à inovação. E a terceira opção é a gente mudar ou modernizá-la, né? E, eventualmente, eu vejo que talvez tenha que mudar a Constituição para que a gente possa, eventualmente, usar políticas de desenvolvimento, né, científico, tecnológico, de inovação nas compras públicas, né? Então, esse talvez seja um caminho um pouco mais árduo, mas eu acho que é necessário. Próximo. Então, aqui eu procurei aqui detalhar um pouco, quer dizer, se a gente for adotar uma licitação com técnica e preço, aqui são pontos que a gente pode ponderar para assegurar aí o estímulo à inovação. Então, eu listei aqui, né? Se a empresa participou, né, do Prêmio FINEP, se ela foi finalista, né, do Prêmio FINEP, que é feito todo ano, né, se a empresa tem alguma patente ou tem publicação científica no assunto em questão, né, se ela tem um corpo de pesquisadores, né, tratando naquele assunto, né, de mestres e doutores, se ela participou ou não de incubadoras tecnológicas, né, se ela quanto que ela tem investido de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, no assunto em questão, se ela já fez convênio, né, de cooperação com as instituições científicas e tecnológicas de pesquisa, né. Então, vocês percebam que isso aqui são coisas que hoje nós temos instrumentos, né, e hoje, particularmente, quando a gente faz os nossos editais, que a gente tem que dar um perfil das empresas, a gente coloca essas pontuações. Mas eu acho que é muito pouco usado isso, né? Eu acho que são poucos editais que nós usamos a técnica e preço, colocando a técnica ponderado por isso. Próximo. Agora, a gente falando um pouco aí da forma, né, como o governo faz compra, a gente vê que tem alguns avanços, né? Os avanços eles estão aí na área, né, da eficiência da compra. Então, a gente vê que, ultimamente, tem usado a questão, né, do pregão eletrônico, né, o comércio eletrônico. Acho que isso aí dá uma agilidade, né, no processo de compra, né. Existe, de novo, o pregão eletrônico é só para dar uma agilidade, ela não traz embutido nenhuma política industrial, né. A lei geral das pequenas e médias empresas, essa aí traz uma política regional, né, uma política de desenvolvimento de pequenas e médias empresas e também embutido ali uma política de inovação, né. Então, acho que esse foi um marco importante, né, e ela estabelece, inclusive, os limites, né, para licitação e para tentando favorecer um pouco as pequenas e médias empresas, né. Na lei de inovação, entrou um pouco essa questão, no caso de vendas, né, de alienações, que é o caso das universidades em estudo e pesquisas poderem dispor as suas patentes, né, para atrair empresas para o licenciamento e sem a necessidade de fazer uma licitação. E, em vez da licitação, é feito um processo simplificado, mas, na prática, ele quase que passa como uma licitação, mas não deixa de ser um processo simplificado. Tenho conhecimento desse projeto de lei, que é um projeto também que procura atualizar a lei de licitação, mas não coloca nenhuma política, né, industrial ou de incentivo à inovação. Ela está mais na linha de tornar o processo mais ágil, mais liso aí no processo de compras. Próximo. Então, quer dizer, essa é um pouco essa linha, né? A linha do governo que é responsável pelas compras, ela está num processo de tornar a lei, né, a execução da Lei 8666 mais eficiente. Então, ela está aí com comércio eletrônico, tem aí vários avanços nessa questão dos registros de preços, né. Vejo que isso é extremamente saudável, né. Isso aí é um aprimoramento da máquina pública, né. Eu acho que são avanços, né, e esses avanços são elogiáveis, apesar, né, que não está no nosso fórum aqui. Se a gente está querendo falar de compras governamentais para estímulo à inovação, ela não está nessa agenda. Próximo. Agora, o que é interessante, e talvez isso pode nos surpreender,
essa mesma linha, né, do que está ali falando dos avanços dos processos de compras governamentais, coloca aqui essa ressalva, né? Veja aqui, eu vou até ler aqui, né? Outro ponto importante, né? Quer dizer, é o Paulo César falando sobre isso aí, né, nesse site Licitação, é que, né, os avanços, né, do processo de compras governamentais é também a diminuição da utilização das compras públicas como instrumento de política industrial. Veja que é exatamente o contrário que nós estamos aqui supostamente discutindo nessa mesa, né? Por quê? Né, política industrial e de reservas de mercado para setores específicos. E, na opinião dele, que tende a aumentar. Quer dizer, uma vez que você não coloca a política industrial nas compras, ele está ali dizendo que você vai aumentar a competitividade com a busca do menor preço e com a maior qualidade. Próximo. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui é a questão internacional, né? Existe também essa consideração que, e aqui eu coloco nessa questão internacional, tem esse aspecto que cada vez mais, ou uma boa parte do financiamento público vem de agências internacionais. E daí essas agências internacionais, elas exigem regras, e essas regras podem ser parecidas com essas regras da Lei 8666. Né? Mas eu colocaria também embutido nessa apresentação, nesse tema de exigências internacionais, as pressões internacionais das empresas multinacionais, que também elas querem participar dessas compras públicas, e nós temos no Brasil muitas empresas nacionais que são representantes dessas empresas internacionais, né, e que vão ter todo o interesse em que elas participem em igualdade de condições, como diz a Constituição. Né? Próximo. Então, encerrando aqui, eu vou deixar algumas perguntas para reflexão, que é justamente isso. Quer dizer, por que o Brasil não consegue ter uma política de compra governamental como a dos Estados Unidos, por exemplo? Né? Onde lá essa questão do desenvolvimento científico, tecnológico, é preponderante a essa questão da ética e da moral. Por que a lei de licitações não foi modernizada no momento da lei de inovação? Ou ela foi acanhadamente atualizada só naquela questão do licenciamento de patentes? Por que a lei de licitações é baseada apenas na ética e na moral, e não inclui o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil? Próximo. Por que não se utiliza, daí uma coisa mais simples, né? Nós temos hoje a Lei 8666, nós podemos fazer a técnica e preço, por que a gente não utiliza mais, né, a parte técnica desses editais, embutindo os aspectos de incentivo à inovação? E por último slide, eu gostaria então de deixar 3 pontos para reflexão, né? Que é, né, essa questão. Eu vejo que existem 3 argumentos que nós, né, se nós queremos utilizar as compras governamentais como estímulo à inovação, nós precisamos ter clareza desses 3 pontos. Né? Essa questão que é extremamente importante, e talvez o dia de hoje é bastante simbólico, que é a questão da ética e moral nas compras públicas, né? Como que a gente lida com isso no Brasil, e como que a gente avança nesse aspecto. Né? Existem as pressões internacionais, né, que estão associados aí no caso da própria OMC, né, os próprios tratados internacionais, né, e isso não pode ser ignorado. Né. E, por último, tem uma coisa ainda mais difícil, que é essa dúvida que nós temos, né, talvez até pela experiência que nós tivemos da reserva de mercado, né, tivemos avanços, mas tivemos também retrocessos, e que a própria comunidade não sabe como lidar isso, né? Que é esse equilíbrio entre você, né, dar uma competitividade para nossas empresas, como que ela gerar mais inovação no país, sem você correr o risco de você pegar a parte perniciosa da reserva de mercado. Né? Então, eu acho que esses 3 aspectos são 3 aspectos que é importante que a gente debata neles, né, vamos dizer, com honestidade, com clareza, para a gente poder avançar e, se possível, a gente, por exemplo, usar ali o artigo 20 da Lei de Inovação, né, de fato,
executar compras públicas, né? Eu vejo que uma alternativa a compras públicas, e até nessa apresentação anterior do Luiz Fernandes, mostra que a FINEP está executando muito bem a subvenção, né? A subvenção, é claro, ela não tem a abrangência ou alcance que teria uma compra pública, porque ela é muito maior, né? A compra pública tem uma capilaridade e uma intensidade financeira muito maior do que a subvenção. Mas eu acho que a subvenção é uma coisa que é possível ser realizada, né? Então, ela não tem esses entraves, né, conceituais e até de instrumentos que a compra governamental tem, né? Eu acho que a gente tem que avançar muito no Brasil para que as compras governamentais aconteçam com maior intensidade. Talvez, só para não deixar dizer que no Brasil talvez não tenham compras governamentais, talvez o caso da Embraer seja um caso enigmático nesse esquema, né? Porque até onde eu sei, o começo da Embraer, né, ela surgiu justamente pelas compras, né, pelas encomendas da Força Aérea, que ajudou muito o início da Embraer, né? E eu sei que as Forças Armadas, em particular, é um local onde talvez esses problemas podem ser passados, vamos dizer, onde tem a ver com a questão da soberania nacional, a questão da defesa, onde daí as compras governamentais podem ser utilizados com maior facilidade, né, como incentivo à inovação, né? Muito obrigado, mas eu estou muito curioso para escutar aí a discussão sobre esse assunto. Bom, eu passo a palavra agora ao Zuair Guarvar. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite formulado pelo Luiz Nassif e eu quero agradecer também ao Lotufo, porque ele terminou onde eu começo. Nós vamos falar sobre o poder de compras governamentais, mas olhando um foco no chamado offset. Talvez os senhores, algumas das pessoas aqui, nunca ouviram falar em offset como instrumento de suporte a compras governamentais. O UNCITRAL é o organismo das Nações Unidas que cuida da harmonização das leis internacionais de comércio. Ele estabelece o conceito de offset. Offset é um apelido de compensação tecnológica internacional, cujo a sua definição consiste no fornecimento de bens de alto valor ou de tecnologia avançada, que pode incluir a transferência de tecnologia e conhecimentos técnicos, promoção de investimentos e medidas que facilitem o acesso a determinado mercado. A Constituição Federal, ela estabelece com uma clareza mediana, artigo 218, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. O parágrafo 2º, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Ok. O artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional. Está óbvio para os senhores que a lei tem uma série de preceitos que poderiam ser incorporados. Estou apanhando aqui. Há 3 classificações que eu vou passar de uma maneira rápida com relação aos tipos dos offsets, o direto, o indireto e o não relacionado. Quando o Lotufo comenta no final da Embraer, é extremamente importante levar em consideração, se não fossem os instrumentos de compensação tecnológica, a Embraer não teria existido com a potência que ela existe hoje. Tudo começou num projeto antigo chamado AMX, numa parceria com o governo italiano. Uma visão do offset no mundo, aquela parte maior, defesa e civil. Quando se fala defesa e civil, na compensação de offset, tem um pouco de história com relação a como ele surge no mundo logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas há um conceito extremamente importante.
Eu gosto muito de afirmar que não existe tecnologia militar como não existe tecnologia civil. Existe tecnologia e o uso militar da tecnologia e o uso civil da tecnologia. Se nós formos ao chamado Buy American Act, você vai perceber com muita clareza como o governo dos Estados Unidos estimula a incorporação de tecnologia com grandes encomendas no setor produtivo americano, que é o complexo industrial militar, que tem repercussões dos dois lados. Tem repercussão no setor civil como no setor militar. No tempo do governo Clinton, havia junto ao gabinete do presidente da Casa Branca um escritório para determinar prioridades com relação ao offset. Embora o próprio governo americano, eu vou mostrar mais tarde, não recomenda e não induz a utilização de offset, embora o faça. Um pequeno panorama do offset no mundo. Isto foi tirado de 2 eventos que nós fizemos no Itamaraty, em que nós convidamos, isso com o apoio do MCT, com o apoio da FINEP, o apoio do Ministério da Saúde. Vários ministérios participaram, em que nós chamávamos governo para mostrar como é que se utilizava o poder de compra do Estado através de compensação tecnológica internacional. Aí dá uma ideia do offset no mundo, em particular na África. Isto é usado particularmente pela África do Sul. Postura do governo da África do Sul. Aqui está listado os principais autores que têm se envolvido em introdução da prática de offset. Eu vou mostrar depois um pouco do histórico com relação dessas ações. Foi criado um grupo de trabalho interministerial que funcionou durante cerca de 2 anos, com todos os objetivos que estão aí colocados. Este grupo interministerial, no meu modo de entender, acabou não obtendo sucesso, porque os ministérios todos são muito ciosos das suas funções específicas. E havia, na época, uma tendência da Casa Civil de centralizar as compensações internacionais das grandes compras governamentais no âmbito da Casa Civil. Os ministérios, a partir do momento que perceberam que eles poderiam perder decisões específicas, começaram simplesmente a não participarem mais do comitê e esperar que o comitê morresse. Ele está hoje praticamente natimorto. Conselheiro Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, numa reunião do CCT, do Conselho de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, propunha uma proposta que foi encaminhada, inclusive, para a modificação da Lei 866, que nela estivesse instrumentos de utilização de offset. E, mais ainda, a instituição de fundos de compensação internacional. Para os senhores tiverem uma ideia, o volume de recursos que hoje no mundo inteiro se usa em offset permite a criação de um grupo, hoje, que trabalha em compensação, como se fosse uma terceirização dos offsets disponíveis em vários países. A aquisição do avião do presidente nosso, o chamado Aerolula, permitiu um pequeno offset na região de São José dos Campos, com resultados operacionais. Então, não existe expertise, não existe pessoas especializadas dentro do Brasil para a utilização do offset. Os ministérios militares, a grande parte das licitações, principalmente as feitas no escritório de compras em Washington ou na Europa, consta cláusulas de compensação de offset. Aqui na plateia, eu acho que o senhor participa da... Como é que chama? A TEC. Eu me recordo de ter visto um projeto de sistemas críticos colocado em Washington, em qual o próprio Ministério pedia a compensação tecnológica da ATEC. Eu não sei se isso resultou em algum resultou. Então, o que ocorria na prática? O que era? Eu estou comprando o determinado bem,
Mas eu quero que transferência de tecnologia num determinado percentual seja colocado na empresa que eu estou indicando. Mas que é um instrumento fantástico de incorporação tecnológica. E, por outro lado, isto pode permitir a estruturação de uma política industrial extremamente consistente. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos no Itamaraty e com o Ministério ainda, na época, o Comando da Aeronáutica, nas propostas de alguns países da venda do reaparelhamento da Força Aérea Brasileira. Todos eles não apresentavam uma proposta de venda de aviões, apresentavam um modelo de política industrial em que o avião era uma consequência. A FINEP, na gestão passada da FINEP, com um dos diretores, o Aragão, nós estávamos tentando com o Aragão, junto até com o Luiz Fernandes, criar um comitê, porque a FINEP tem hoje uma espécie de comitê, o Conselho da Indústria de Defesa. Criarmos um de compensação na área de offset. Não significa que as compensações são simplesmente compensações de natureza militar. Não é. Você pode ter uma compensação numa determinada área e transferir para outra. A CNI, no recente documento Crescimento, a Visão da Indústria, ela coloca como um dos desafios utilizar o poder de compra do Estado para estimular o desenvolvimento tecnológico das empresas, seja na compra direta de fornecedores nacionais, seja no estabelecimento de requisitos da contrapartida comercial, offset em aquisição de produtos importados. Este é um excelente exemplo do Ministério da Saúde atual. Modelo simplificado de compensação comercial adotado pelo Ministério da Saúde na comercialização de vacinas. O Ministério da Saúde, garantia de demanda e preços, a Fiocruz e Biomarquinhos com registro de produto, treinamento pessoal, e o cedente da tecnologia, a transferência da tecnologia. O que é que nós estamos dizendo aí como garantia de demanda e preços? Que é um fator essencial da compra governamental. Recentemente, uma empresa incubada no Rio Grande do Sul desenvolveu reagentes monoclonais de extrema qualidade, certificado a nível internacional, que eles poderiam entrar no mercado. Por que eles não entraram no mercado? Primeiro, porque não havia nenhuma garantia de compra e a escala necessária para desenvolvimento efetivo do produto nem sequer era garantida pelo Ministério da Saúde. Então, há uma visão maior no sentido de você incorporar tecnologia. Todo o processo, o que os americanos costumam chamar de mega science, desde a ciência básica a que a indústria na ponta possa incorporar, isso tem que ser feito. Acordo pelo Ministério da Saúde envolvendo a transferência de tecnologia. Kit de diagnóstico rápido de HIV, biofarma e outros que ainda estão em curso. Muitas empresas com que eu tive a oportunidade de conversar, em que estranha a uma pessoa quando alguém diz, eu vou fazer um offset de 100%. Eu vou comprar 500 milhões de dólares e você vai me dar uma compensação de 500 milhões de dólares. Vão ganhar. Onde é que está o ganho? Primeiro, o segundo ganho está em base operacional do país para outros mercados, principalmente regionais. Sofisticação no processo de desenho. Quando você faz um acordo de offset, não é tomar lá da cá de uma maneira simples. No caso da Embraer, quando ela vendeu aviões para a China, na compensação tecnológica com a China acabou induzindo a ter uma unidade de montagem da Embraer lá. Mas, por outro lado, também houve uma compensação com ponderação extremamente elevada para a Embraer na capacitação do pessoal da futura fábrica chinesa. Há um jogo, há um quadro de negociação. Nos últimos dias, os senhores devem ter visto nos jornais o chamado PAC da Defesa. O que eu acredito é de que é uma oportunidade fantástica no momento que nós temos. Cabe à FINEP ajudar muito, porque cabe à FINEP ter instrumentos necessários, até de compensação.
olhando a história anterior de algumas empresas que não tiveram sucesso, para receber diferentes tecnologia e poder fazer as suas alavancagens. As conversas com a FIDEB levavam em conta ter fundos específicos de capacitar as empresas para que possam receber tecnologia, incorporar tecnologia e desenvolver novos mercados. Bom dia. Tá falando? Bom dia, Hugo Rezende. Eu vou tomar cuidado para não fazer a minha palestra agora. Não, mas na verdade eu quero fazer são alguns comentários, porque a questão lá do CCT, ele realmente está natimorto. A razão é muito simples, que pelo estatuto dele, o presidente Lula tem que estar presente nas sessões. Então, o Ministério Rezende, na verdade, ele está mudando isso para que o presidente precise estar na primeira, e depois todas as outras podem ocorrer sem a presença. Eu acabei de receber o convite para a próxima reunião, que vai ser 3 de outubro. Então, vamos esperar vamos torcer para que ele renasça das cinzas. Que é um instrumento fabuloso ali quando funciona. A questão lá da licitação, isso aí realmente é um debate enorme, que leva à questão de segurança jurídica, uma série de fatores, mas, independentemente de tudo isso, quer dizer, a questão ética, moral, certo? Mas, independentemente de tudo isso, tem um ponto que é muito pouco comentado. A 8666, ela nasceu essencialmente em função de obras de infraestrutura. Então, ela tem todo um viés com relação a isso, ou seja, ela não tem nenhum viés de ciência, tecnologia e inovação por causa de por que ela foi criada, né? Então, na verdade, eu assim, pensando nisso, o melhor é fazer uma 8866 própria para ciência, tecnologia e inovação. Porque realmente a existente, ela está voltada para um determinado tópico e assim, remendá-la não vai ser fácil e provavelmente não vai ser um bom resultado. A questão de reserva de mercado, competitividade, quando você faz compra, quer dizer, que vocês mencionaram a Embraer, eu também, além de presidente da ANPEI, eu também sou da Embraer, né? A questão toda, na verdade, gira em torno de você fazer uma compra com objetivos técnicos. E um outro ponto essencial é que, se não tiver garantia de demanda e preços, não adianta. Então, esse é um dos principais problemas que eu vejo hoje na questão da subvenção, é que não adianta você ajudar uma empresa a desenvolver um determinado produto, principalmente se essa empresa for pequena, um pouco menos pior se ela for média, provavelmente muito menos pior se ela for grande, mas se ela é pequena, esse problema é um problema seríssimo. Não adianta dar dinheiro para ela fazer subvenção de desenvolver um produto se você não der ao mesmo tempo garantia de compra com preço e demanda. Se você não fizer isso, acabou, é dinheiro jogado fora, literalmente. Ela vai desenvolver o produto, depois não vai ter mercado, não vai conseguir colocar aquilo lá no mercado como deveria para, de fato, aquele dinheiro investido ter significado. Então, esse é um dos principais pontos que eu vejo hoje que precisa ser trabalhado com relação à subvenção quando se fala de pequena empresa, por exemplo. Tá? Tem que estar atrelado, as duas coisas têm que estar atreladas, compra e subvenção, nesse caso específico. Outra coisa que eu já comentei é a questão de reserva de mercado, né? Se a coisa não for baseada em técnico, não adianta. Você cria uma reserva de mercado que é o que aconteceu com a gente com a lei da informática, e no final das contas muito pouca coisa de boa aconteceu naquilo. Obrigado. Eu só gostaria de lembrar que, no caso da Embraer, por exemplo, para entrar
na China, ou outras empresas também, a política industrial do governo chinês de obrigar a associação com grupos locais, que é a maneira mais eficiente de transferência de tecnologia também. Né? Aqui seria considerado um inaceitável movimento intervencionista para voltar aos anos 80. Né? Isso é terrível. China e Índia, eles obrigam. Se você quiser entrar lá, vocês têm que fazer alguma parceria com a empresa local. Aliás, um dos grandes desafios é como que você joga uma tecnologia um pouco menor lá, sabendo que daqui a algum tempo vai ser assimilada pelo adversário e vai sair correndo atrás de você, tendo um mercado interno com aquela massa de compra. Né? Bom, mais alguma questão? Eu só queria lembrar que nós vamos fazer também um seminário em breve aí sobre tecnologia militar, onde essa questão do offset vai ser abordada bastante também. Eu queria abordar 2 assuntos. Em relação à modernização da 8666, de fato, é um assunto recorrente, tem sido muito recorrente. Alguns trabalhos recentes de tentar inserir artigos na 8666 que viabilizem um processo mais ágil de dispensa de licitação para aquisições que são consideradas complexas e ou de natureza estratégica. Então, alguns movimentos nesse sentido têm sido feitos. No entanto, eu concordo com o Hugo, quer dizer, eu acho que a gente está muito longe ainda no sentido de poder ter a 8666 como um instrumento de compra que promova o desenvolvimento científico e tecnológico e a questão da inovação. Acho que a gente tem em função até de todo o legado e da situação do risco jurídico imposto em função desse processo. Na questão dos offsets, de fato, o programa de compensação, né, que é o programa de offset, ele é um instrumento que precisa ser melhor usado, mais amplamente usado, e com uma visão estratégica, né, uma visão mais de longo prazo, e não tratando a questão do offset como aquisições no caso a caso. Aí corre-se o risco de não se poder utilizá-lo como um instrumento de poder de compra e, a partir daí, traçar uma política. Mas eu acho que é um processo onde nós estamos aperfeiçoando, eu diria, ainda a gente tem muito que crescer. Por outro lado, quer dizer, deve-se focar o desenvolvimento de tecnologia nacional. Tá? O offset ele entra como maneira de um programa de fato de compensação, onde a aquisição no exterior ela passa a ser uma característica quase mandatória pelo fato de não haver ainda a capacitação tecnológica no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores. Quando teve a primeira ameaça aí que não saiu da ameaça, né, de licitação do FX, na hora de negociar o offset entrou frango, galinha, pintinho, boi, a Rússia oferecendo para comprar o que ela já compraria sem o avião dela, a Suécia se oferecendo para investir no Brasil, que as empresas suecas já estavam investindo, tudo. Essa questão já está razoavelmente, já há um consenso do governo que o offset tem que ser para questões tecnológicas ou não está claro ainda? É que poderia... A TEC que trabalha com temas aí governamentais. Tem outros aí que poderiam contribuir, mas esse é um tema muito polêmico e ainda discutido. Muito discutido. Recentemente, nessa questão de defesa, acho que tem casos aí, por exemplo, de programa de helicópteros, onde se pensava numa compensação com um programa na área de frangos, por exemplo. Então, essa ponderação e a capacidade da gente ter a visão de longo prazo no processo de compensação e do valor agregado que de fato você está buscando com o programa de compensação é muito importante e não pode ser perdido de vista. Mas eu diria, tentando responder a sua pergunta, que acho que a gente tem um bom caminho a percorrer ainda. O frango ainda está na frente. Essas tentações, elas volta e meia, elas são recorrentes ainda no processo. Eu separaria um pouco. Existem várias formas de compensação. As chamadas barter, que é uma troca comercial, a counter trade. Quando pelo menos naquilo que a gente tenta trabalhar de offset,
é quando haja significativa agregação de valor tecnológico e transferência. E, principalmente das pessoas que eu tenho contato no comando da aeronáutica, elas são extremamente sensíveis com relação à incorporação tecnológica. São, até chamaria, profissionais de offset. É que o militar ele tem uma visão estratégica de longo prazo que, digamos, no dia a dia civil ainda não é muito presente. Ainda. Mas esse é um desafio relevante, eu acho. Esse vai ser uma das tarefas críticas do Projeto Brasil, discutir como aprimorar essa questão do offset. Tem um outro tema aí, que eu lembro que em 96, ou 7, eu andei fazendo uma provocação lá pela minha coluna sobre formas inovadoras de políticas tecnológicas de compra de governo também, e veio uma sugestão de um pesquisador de Santa Catarina, mas muito interessante. Eu acho que o genoma já estava... O genoma é de quando? Eu acho que o genoma já tinha caminhado de alguma maneira, porque aquele modelo já estava... O que ele dizia? A saúde, você precisa ter um conjunto de pesquisas específicas. Ou seja, eu quero uma pesquisa sobre tal tipo de doença, tal tipo de situação. Então, era um mapeamento dessas necessidades de políticas públicas e tudo, e os editais de FINEP, próprio CNPq, CAPES, tudo, estariam ligados a essas demandas específicas. Então, se coloca aquelas demandas, preciso de tais pesquisas, e os institutos de pesquisa, grupos de pesquisadores e universidades se candidatariam àquelas verbas apresentando seus projetos. Seria uma maneira de direcionar para questões objetivas. Eu não sei se, de alguma maneira, essa organização das demandas públicas por pesquisa chegou a ser feita aí. Não sei se alguém teria uma informação sobre isso. Eu diria um pouco que é síndrome de país subdesenvolvido, que no período da Central de Medicamentos era exatamente essa linha de política. Até a própria Unicamp não foi suficientemente beneficiária, porque a Central de Medicamentos tinha uma política com relação à identificação das doenças mais significativas daquilo que você precisaria compensar no país. Vários núcleos foram instalados pelo país. E o programa foi simplesmente abandonado. E que época é isso? Isso, eu não sei se o doutor se lembra, né? Faz tempo isso. Isso tem 20 anos. Tem 20 anos que exatamente isso era levantado. Todas as coisas inovadoras aqui ocorreram 25 anos atrás. E quando... Não, há muita coisa inovadora. Quando se olha o nosso déficit na área de química fina, né, é uma coisa que ultrapassa $1 bilhão. Isso daria para um programa de compensação, com todas as restrições que ele coloca, que são válidas, né, são significativos, os aspectos jurídicos, as inseguranças jurídicas, porque nesse comitê interministerial, de determinado momento, alguém propôs que a Lei 866 fosse emendada para permitir a compensação. Mas compensação é negociação. Como é que você vai colocar de uma maneira rígida instrumentos? Você pode botar diretrizes. Aí, como todo mundo fica com medo de tomar decisão, não acontece nada. Então, muitas vezes não se coloca a cláusula de compensação com medo. Eu vou contar só uma historinha do comecinho do Projeto Brasil. Nós fizemos um seminário sobre o papel das multinacionais e veio aqui o ex-presidente da Xerox, o Carlos Salles, que é um grande brasileiro aí, daqueles CEOs aí do tempo que os CEOs aqui de multinacionais tinham visão de estadista aqui. E ele tinha me contado uma história que eu pedi para ele transformar numa palestra lá. Nos tempos do Conselho Interministerial de Preços, o Delfim autorizava lá um aumento X aí para os produtos Xerox, daí ele ia conversar com o CIP, o CIP dava um aumento e falou, não, mas eu não quero um aumento a seco, eu quero um aumento com condicionantes. Mas como condicionante? Nós não estamos colocando condicionalidade nenhuma, não, mas eu quero uma condicionalidade. Qual? Vocês dão esse aumento se a matriz se comprometer a transferir para o Brasil a fábrica X. Então, você tinha uma conspiração do bem ali. Do bem. Que ele ia lá na matriz e conseguiu com isso, durante muitos anos, a Xerox do Brasil ser uma das melhores Xerox do conglomerado Xerox. Né? Um dia eu estava conversando com o presidente de um laboratório aí, até ele estava tão otimista com o Ministério da Saúde, foi um pouquinho antes de sair a questão dos sanguessugas aí, ele falou, pela primeira vez conseguimos colocar um produto X aí, 45 milhões, uma programação de 5 anos, sem precisar da propina, sem nada, não sei se isso ocorreu efetivamente, mas... Eu falei, o que você ganhou com isso? Ganhei que aumentaram minhas vendas. E eu falei, mas politicamente, você imagina a seguinte situação. Ele vai lá, faz uma negociação
por baixo do pano com o governo federal. Porque ele tinha, no mesmo almoço, ele tinha me dito que tinha perdido uma fábrica de fármacos para a Coreia. Para a Coreia, porque o Brasil não tinha condições específicas. Falei, você imagina o seguinte, você faz uma conspiração lá com uma área do governo e cria esse modelo Carlos Salles. Ou seja, você cria uma condicionante, o seguinte, diz para o governo o que você está batalhando, porque o jeito quando ele está brigando lá fora, aqui quando ele está conversando com o governo, ele é representante da empresa. Quando ele está no board lá, ele é representante do país. Porque se não cresce o investimento aqui, ele perde espaço. Falei, imagina o seguinte, você estabelecesse uma conspiração, um acordo, seguinte, governo brasileiro, se vocês colocarem aqui, ó, que vão aumentar, já pega uma programação normal de compra. As compras vão aumentar em tanto, desde que a matriz se comprometa a trazer para cá tal coisa aqui. E ele é recebido pelo presidente, isso aí conta pontos lá fora e tudo mais aí. Daí eu fui falar com o ministro Tasso Genro, lá que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi um dos primeiros parceiros do Projeto Brasil. Ele falou, não, mas isso aí nós precisamos colocar publicamente. Eu falei, não, ministro, isso aí tem que fazer que nem o Tancredo, você combina antes aí. Mas o Brasil não tem esse tipo de ferramenta que é comum em outros países. Por quê? Porque qualquer coisa que saia, daqueles parâmetros burocráticos é considerado sacanagem. E, em geral, é sacanagem. Então, você não tem essa inteligência que a China desenvolveu de uma forma estupenda aí. Essa objetividade você não tem aqui. Não, primorosa. Então, digamos, todo esse processo de compra, então é uma compra. O Ministério comprou aqui um remédio, o sujeito vendeu o remédio, e disso que poderia sair, digamos, até uma política de atração de tecnologia, de trazer novas unidades, se perde, né? Então, falta, digamos, esse pensamento estratégico, quando você pega no âmbito do... Como é que chama? Aquele núcleo de assuntos estratégicos, aí, um trabalho extraordinário lá do Coronel Oliva, do CGE e tudo mais. Para quê? Para nada, porque você não tem link entre o pensamento estratégico e a ação pública. A ação pública aqui, padrão Fernando Henrique Lula, é olhar a semana seguinte. Existe no Ministério da Saúde, nos últimos anos, eles criaram uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. E as pessoas que lá estavam tinham uma visão bem diferenciada do que era no passado, no sentido de desenvolver a indústria de fármacos, no sentido de estratégia, não simplesmente no sentido de compra. Se você me permitir um comentário, eu estive há 2 meses atrás, estive na China, de uma cidadezinha perto de Pequim chamada Taijin, e fui lá num encontro internacional sobre bioeconomia. Eu simplesmente fiquei maravilhado quando eu vi 5 prêmios Nobel sentados na mesa. E uma imensidão de chineses de todo o mundo. Mas eles não eram chineses da China, eram chineses nascidos na China que estavam lá, professores de universidade, diretores de empresas, e existe, dentro do governo chinês, uma estrutura de monitoramento desse pessoal que os considera como força de trabalho virtual, colocado lá fora, e eles participam dos eventos todos. Então, é efetiva dinâmica da globalização. Eu coloquei isso para o novo secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Elias, e ele disse, escuta, isso não custa nada a gente fazer. Vou começar a mapear esse pessoal todo e chamá-los para as reuniões. Eu conheço uma pessoa que é hoje diretor de qualidade de uma das maiores empresas do mundo, que é um brasileiro, que fez doutorado aqui, fez doutorado lá fora. Quer dizer, esse pessoal tem informações, tem percepção, tem uma expertise diferente, e eles poderiam estar inserindo aqui, nos ajudando a fazer o futuro. Né? Isso aí. A indústria de TI da Índia foi em cima de compradores indianos, lá fora, e multinacionais. Bom, eu queria colocar aqui um outro aspecto da questão de inovação, que tem a ver com o que você falou agora, que é a inovação dirigida pela ciência, não é? Science-driven innovation. Esse tipo de inovação, pelo menos na área biotecnológica e farmacêutica, geralmente gera aquilo que é chamado de inovação radical. E nesse caso, a inovação radical tem muito mais interesse para o mercado internacional do que para o brasileiro. E o brasileiro é 1% disso. O mercado internacional é muito maior. E quando a gente fala disso, não é? O Brasil tem um potencial de geração de riqueza nessa área imenso. A gente fala isso todo dia, mas é muito grande.
mas nós não estamos nem um pouco preparados para lidar com o problema da propriedade intelectual relacionado com esse tipo de inovação. Por quê? Porque no momento que você deposita uma patente, essa experiência nossa, a maior parte das patentes que nós depositamos é dessa categoria de Science Driven Innovation, não é uma modificação de uma molécula para isso. O que acontece é o seguinte, aquele trabalho tem que voltar para a bancada outra vez, não é? E fazer aquela etapa que é o Early Stage of Development, que é feito dentro dos laboratórios. Não é? Nos Estados Unidos, isso é feito pela CROs, não é? Que é a Contracting Research Organization, que existe um número muito grande delas nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não existe. Existem várias CROs, mas que são multinacionais na realidade. Bom, o que acontece nessa área é o seguinte, se a gente for olhar o que acontece na biotecnologia farmacêutica nos Estados Unidos, você vai ver que cerca de 60%, 70% das novas moléculas que têm surgido nessa área surgem de pequenas empresas, não é? Que são pesquisadores que saem, criam as suas pequenas empresas, agregam valor àquilo, depois vendem para as grandes empresas. Esse é o modelo que está sendo utilizado nos Estados Unidos e no resto do mundo. E está crescendo isso. Quer dizer, as grandes empresas não investem mais nesse estágio inicial de desenvolvimento. Bom, nós estamos nessa situação. Eu pergunto, né? Nós depositamos 13 patentes. Dessas patentes todas elas têm pelo menos 50% delas têm um potencial de ser inovação radical. Bem, a gente sabe o que acontece lá fora. Acontece que uma inovação radical, ela tem várias aplicações. E quando você licencia isso para uma empresa, aqui no Brasil, você licencia toda ela, não cada uma das aplicações. Nós estamos tão despreparados para isso que nós licenciamos toda ela. A empresa farmacêutica brasileira nem sabe explorar o potencial que tem na mão, porque não tiveram experiência desse tipo de coisa. Então, o que acontece? Elas estão adquirindo essa experiência, felizmente. Né? Esses anos aí têm mostrado que elas têm que caminhar nessa direção. Aí, o que acontece? Para cada uma das aplicações, você vai gerar novas patentes. E aquela patente mãe, no final das contas, vai valer muito pouco, quase nada. O que vai valer bastante mesmo são as outras aplicações que pertencem à empresa. Não é? Bom, eu acho que esse raciocínio se você não olhar sobre esse prisma, nós estamos perdendo muito. Nós estamos fazendo que as nossas empresas farmacêuticas vão chegar à conclusão seguinte: é melhor vender isto ou sublicenciar uma grande empresa americana, por exemplo, não é? Ganhar com isto e elas façam o desenvolvimento lá com todas as CROs que elas possuem e tudo isso. Então, é um problema muito sério que, se não pensar como equacionar esse problema, e aí eu gostaria de ter mais cientistas frequentando um debate desse tipo, porque eu posso dizer o seguinte, que eu saio da trincheira, eu estou lá trabalhando com o pessoal que está fazendo ciência no laboratório. Precisaria ter mais gente desse tipo para nos ajudar a superar certas coisas. Agora, eu diria o seguinte, que um ponto que eu acho que é muito importante é a questão da titularidade. Essa questão da titularidade é um problema seríssimo. Não é? Como é que essa situação existe no Japão? A titularidade é do pesquisador, é do inventor. Não é? Eu acho que aqui no Brasil nós teríamos que pensar, porque as leis brasileiras, a lei de 66, por exemplo, de 96, de propriedade intelectual, permite que o pesquisador seja o único proprietário da patente. Não é? Bom, eu acho que isso, para essa área biotecnológica, seria uma saída. Porque aí o pesquisador ele vai estar junto com as empresas, trabalhando junto com elas para o desenvolvimento daquilo. Não é? Eu só estou levantando essa questão porque nós estamos enfrentando esse problema e eu acho que era um problema muito sério para ser desenvolvido, para que a gente possa realmente explorar esse potencial. Caso contrário, nós vamos deixar esse potencial tudo na mão de empresas que têm pouca formação, pouca cultura na área de inovação nisso aí, e acabam vendendo um patrimônio brasileiro por quase nada, por muito pouco do que ele realmente poderia valer. Deixa eu só dar um feedback aqui
Deixa eu só fazer um feedback. Nós fizemos alguns workshops antes aí sobre a questão de inovação e essa relação empresa-universidade. E essa questão do Instituto da Patente, eu acho que mereceria uma discussão realmente mais aprofundada. O pessoal da Odebrecht, por exemplo, que é o pessoal que investe bastante aí em inovação, tecnologia, inclusive ao longo da cadeia produtiva. A visão deles, que eu acho que é uma visão da Embraer também, depois, é o seguinte, tudo que eu não puder fiscalizar, mundialmente eu não faço patente, porque eu estou abrindo as informações. Esse é o primeiro ponto. Então é mais importante eu ter o controle do processo do que da patente, né? Esse já é um dos pontos. Uma outra dificuldade muito grande que eles estavam vendo com a negociação com os cientistas é que o cientista, que nem o músico, que nem o jornalista, é o seguinte, o cientista, para fazer ciência, ele é ótimo. Então, ele é capaz de trabalhar a vida inteira sendo explorado. Mas, quando vai entrar em algum negócio, ele não tem noção dos limites, o que são os termos de negociação, e daí que é o mundo. Então, ele falou o seguinte, em alguns casos, o cientista tinha patente, ele queria royalties de 10%. Para 10%, às vezes, é a margem completa do produto. Então, você tem um aprendizado aí de lado a lado, até se chegar a um meio termo bem relevante. Recentemente, eu participei, o ano passado, aliás, de um seminário da CAPES sobre indicadores de produtividade e queriam colocar patente também. E a grande discussão é essa, até que ponto que antes era o paper, você tem o paper lá, você tem o estudo, mas hoje até que ponto que a patente em si, ele é um indicador à medida em que entre a patente, a fiscalização da patente, o custo da patente e a efetividade da patente, quer dizer, o resultado final é o que interessa. O que gerou de produto, de avanço, mas será que a patente é efetivamente tem que ser o grande objetivo? É uma dúvida que eu tenho, não é nada melhor aqui do que o homem responsável pelas patentes da Unicamp aí para discorrer. Então, primeiro ponto, eu acho que esse gap que nós temos nessas empresas que pegam a ciência no estágio ainda embrionário para agregar mais valor e vender para empresas maiores, eu acho que é um espaço que tem no Brasil. Eu acho que seria muito interessante a gente poder ocupá-lo, né? Particularmente, a gente é muito propício para pequenas empresas e incubadoras, né, com uma boa orientação, com capital semente, né? Então, tanto os projetos da FAPESP como os projetos de capital semente, se eles forem incentivados, eu vejo que é possível a gente aproveitar esse conhecimento todo que daí aparece nos laboratórios, né, e você, em vez de licenciar, as grandes empresas não estão interessadas nesse estágio tão embrionário, porque os riscos são muito grandes, mas existe aí a oportunidade de você ter pequenas empresas criadas com a finalidade específica de agregar mais valor e atingir mais estágio, para daí você poder ter uma venda muito mais... Então, inclusive na Unicamp, nós temos justamente um plano estratégico de como fomentar e como arquitetar essa possibilidade. Um outro aspecto, isso que eu queria talvez defender um pouco, essa questão da titularidade das patentes. A lei no Brasil, a titularidade é do empregador, né? Ao contrário de alguns países, a tendência dos países é modernizarem suas leis para que ficarem dessa forma. Não dá para o pesquisador, mas sim dá para o empregador, né? Então, no caso da Unicamp, o titular das patentes que são desenvolvidas no âmbito da Unicamp é da Unicamp, e é responsabilidade daí dos núcleos de inovação tecnológica, regulamentado pela Lei de Inovação, de gerirem essa propriedade, né? Então, eles são responsáveis de fazer as negociações com as empresas, né? E está correto isso, cada pesquisador, se você tiver que negociar com cada pesquisador tem qual é o controle que você tem. Então, eu sou favorável aqui ao fortalecimento institucional dessas instâncias de pesquisa no Brasil, né? E eu acredito que também é uma aprendizagem, né? Então, por exemplo, esse caso que você mencionou, nós até temos lá, nós tivemos um caso de licenciar, não foi na área de fármacos, mas nós licenciamos uma patente e que não deveria ter sido feita daquela forma, ela deveria ter sido feito licenciamento específico para aquela aplicação, deixando margem para você negociar para outras aplicações. Então, isso é uma aprendizagem, né, que a gente está passando por isso,
né? E quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. Mas isso nunca vai ser dado, não é o pesquisador que vai ter que tem a capacidade dessa aprendizagem. Quem tem a capacidade de aprendizagem são os núcleos de inovação tecnológica, né? E por isso que eu tenho também, é pena que o Hugo não está aqui presente, mas ele recentemente falou contra, né, os núcleos de inovação tecnológica, e eu sou um defensor, inclusive nós temos um fórum, né, de gestores dos núcleos de inovação tecnológica, chama Fortec, que foi criado ano passado, que é justamente para a gente trocar essas melhores práticas, né, a gente trocar a experiência não só nacional, mas também internacional. Fomos até convidados aí ao grupo, a Rede Corride da França, que também eles têm uma experiência de melhores práticas, né, para a gente poder participar e poder entender como essas negociações são feitas entre as empresas e as universidades e como que a instituição consegue fazer bom uso disso, né, de tal forma que ela promova essa inovação através da transferência de tecnologia e também, ao mesmo tempo, preservando a capacidade da instituição de fazer mais pesquisa, né? Então, eu sou muito favorável, eu acho que a Lei de Inovação vem fortalecer as instituições de ciência e tecnologia, né? Na questão das titularidades, eu vejo que, à medida que os núcleos de inovação tecnológica ficarem mais fortalecidos e mais experientes, vai resolver esse problema talvez que você esteja enfrentando hoje, né? Eu acho que isso é uma aprendizagem, né? Eu estava conversando hoje de manhã. A Lei de Inovação é a primeira lei que estabelece algum relacionamento, alguma coisa no relacionamento universidade-empresa, né? Não existe nenhuma outra lei que fala sobre relacionamento universidade-empresa. Quando eu falo universidade, é universidade e institutos de pesquisa. Então, é a primeira lei. A gente também não espera que a primeira lei vai resolver tudo, né? Eu acho que é um longo caminho, eu acho que é um primeiro passo. Quer dizer, o proprietário deve ser o empregador, não é? Mas a lei de 96, ela permite que o empregado tenha até 100% da titularidade, não é? O que acontece é o seguinte, na área específica que eu estava me referindo, que é biotecnologia, é nessa área que eu gostaria de concentrar isso aí. A empresa que vai desenvolver o primeiro passo para agregação de valor, ele tem tem uma necessidade absoluta de contratar a equipe de pesquisadores que desenvolveu aquela ideia. E ele vai contratar aquela equipe, não é, para gerar novas patentes. Agora, isso é tão específico nessa área que o que acontece frequentemente é que nos Estados Unidos, por exemplo, o pesquisador principal, ele cria uma pequena empresa e vai desenvolver fora aquele tipo de coisa, não é? Ele obtém recursos do grant do NIH para isso, e o grant do NIH olha, é muito interessante olhar esses grants que são produzidos pelo NIH nessa área, não é? Você tem que contratar, você leva uma vantagem enorme se você contratar a equipe de pesquisadores que desenvolveu aquilo, não é? Nós estamos aplicando 4 grants do NIH e todos eles voltados nessa coisa. Se você não tem o pesquisador principal atuando aí, tá certo? Você vai certamente dar com os burros na água, principalmente aqui no Brasil, não é? O pesquisador tem que ter um interesse particular naquilo. Eu acho que essa questão da biotecnologia farmacêutica seria interessante olhar com cuidado os exemplos que estão acontecendo fora e tentar reproduzir isso aqui no Brasil. Posso responder? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que, por exemplo, a área de biotecnologia, a área de fármacos, ela usa mais a questão de propriedade intelectual que as outras, mas eu não vejo que ela é exclusiva e o problema não é pontual. Eu cito o caso da Unicamp, que, apesar da titularidade ser da universidade, a pessoa-chave é o pesquisador, né? Então, quer dizer, em todos os licenciamentos que nós fazemos, o pesquisador é peça fundamental. Então, quando você faz o licenciamento, você não entrega para a empresa, olha, o licenciamento está aqui, você se vire, você que vai contratar aqui. Não, pelo contrário, o pesquisador é colocado à disposição, é feita uma parceria, né, universidade e empresa, que é onde vai ser desenvolvido a pesquisa até onde precisa ser feito, se o pesquisador precisar ficar na empresa, quer dizer, isso tudo, nós temos legislações que permitam isso, né? Então, eu não vejo isso que é um entrave, né? Inclusive, nós temos lá, por exemplo, o professor Gallenbeck, o professor Park, a maioria das patentes que hoje já estão aí virando inovação,
tiveram uma presença e uma participação fundamental dos pesquisadores. E eles vão ter um benefício que 1/3 dos rendimentos são deles, né? Então, que também é um grande estímulo, vamos dizer, financeiro. Além de, quando ele faz uma parceria para desenvolvimento, ele também é pago para fazer essa parceria. A última, pode ser. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, justamente tratar uma experiência da França nesse sentido. Antigamente, a propriedade das patentes nos organismos de pesquisa pertencia ao organismo de pesquisa. Mas a lei da inovação, não sei se foi a primeira ou a segunda, mudou isso e agora a propriedade é compartilhada. Quer dizer, o resultado do licenciamento que vai dar um patente, 50% vai para a universidade ou para o organismo de pesquisa. 25% vai para o laboratório onde se fez a pesquisa e 25% vai para a equipe de pesquisadores, compartilhando entre eles segundo algumas modalidades. Nassif, Evandro, lembrando uma coisa, foi falada da química fina. Eu me lembro quando os Estados Unidos ganhou a guerra, ele se expropriou das patentes na área de química fina dos laboratórios alemães. Os laboratórios americanos, eles tinham a patente, mas o processo, quem tinha a tecnologia de ponta, continuavam mantendo os alemães. Não tinha muito significativo as patentes. Acabou sendo a indústria alemã, continua sendo ponta em química fina. O que interessa, quando a gente vai visitar a Ásia, o que interessa para a Ásia, em termos de mercado, é o processo da patente. A gente colocou isso na área de biotecnologia, indústria de tecnologia aeronáutica, aeroespacial. O que interessa para a Ásia é a técnica do processo. Como é que se coloca uma proteção disso? Eu tenho a patente, tá, tudo bem, mas o que interessa para nós é o processo. Como é que tem essa blindagem em termos de Brasil, de proteção? Meu nome é Carla Krebs, que eu sou aqui do escritório regional da FINEP, aqui em São Paulo. E a minha pergunta é dirigida ao Lotufo, Roberto Lotufo. Quando você fala em técnica e preço, no sentido de que poderia se valorizar mais na questão das compras públicas, a questão da técnica, eu queria te perguntar, existe, como é que é essa questão, tem algum paradigma, existe um modelo de como que se faz essa avaliação juntando esses dois aspectos? Porque, na verdade, eu até porque é o meu caso, né, que sou concursada, e aí até a gente tem essa questão de que quando você vê o concurso é uma licitação, né? E nessa licitação o preço é fixo, né? E na verdade é escolhido os que têm as melhores técnicas, né? Isso é uma aplicação de uma prova. Então, na hora que eu vi isso, técnica e preço, me lembrei da licitação, do concurso e da prova. Então, queria saber se você tem as informações sobre isso. Então, deixa eu responder primeiro a primeira pergunta sobre essa questão do conhecimento que está por trás da patente, né? No fundo, o que conta, na maioria dos casos, não adianta só você ter a patente, né? Porque se você ler o texto da patente, ele, muitas vezes não é suficiente. Inclusive, eu vejo que a patente, no caso da universidade, é um instrumento de você procurar justamente ser atrativo para a empresa, né? Inclusive, no caso de você investir naquela tecnologia, você vai ter uma proteção comercial que depois você vai poder explorá-la. Então, a patente tem esse aspecto, vamos dizer, duplo, né? Um aspecto da divulgação, até contrário ao que o Nassif falou, quer dizer, muitas vezes as empresas elas preferem não fazer a patente, claro, porque elas preferem um segredo industrial, né? Agora, do ponto de vista de Estado, o segredo industrial é muito ruim, porque
porque ela não permite o avanço da técnica, né? Então, uma das grandes invenções do século passado foi justamente a patente, quer dizer, ela foi uma das responsáveis pelo nosso desenvolvimento tecnológico, né? Então, a patente ela funciona como um instrumento jurídico, né, que o Estado dá concessão, que, em troca dele contar a técnica, né, você dá o direito de monopólio temporário. É claro que quando ele conta a técnica, é a mesma coisa quando você conta um artigo. Você escreve um artigo, você está ali também dizendo. Agora, você nunca substitui a leitura do artigo pela competência de um grupo de pesquisa que trabalha naquele artigo. Só um outro grupo de pesquisa que tem a competência parecida, que tem condições de assimilar aquele conhecimento. E a mesma coisa com as patentes, né? Então, quer dizer, você me pergunta qual é a proteção que nós temos de você fazer a patente e aquilo lá não ser copiado. Primeiro, você tem que, para ser copiado, você tem que ter uma justiça que funcione bem, né, de tal forma que você vê se a sua patente está infringida, ela tem que ser facilmente identificada, né, para que você possa daí entrar na justiça e ter tribunais especializados para poder proteger e falar, olha, de fato essa patente pertence a outra, assim por diante. E você tem que ter, daí vem aquela história, empresas, né, que com capacidade tecnológica de absorver artigos, de absorver patentes e poder avançar o estado tecnológico. Em relação a essa última pergunta sobre a questão das licitações, eu não sou especialista nesse assunto, né? Nós fizemos lá algumas licitações com técnica e preço. A minha sensação é o seguinte, pelo pouco que eu li, é que a grande maioria das licitações é feita apenas por menor preço. Por uma questão de simplificação, né? Eu até gostaria eu acho que poderia ser parte de uma política nossa, né, de incentivar e instrumentar, né, as várias instâncias de governo para comprar mais na modalidade técnica e preço. E até poder instruir, né, que de tal forma fazer, porque daí ela está mais sujeita eventualmente a ações na justiça. Então, se você não fizer um edital técnica e preço bem feito, você está mais aberto. Se já no menor preço já existe tanta discussão, na técnica e preço, eventualmente, a pessoa fica até mais insegura, né? Mas ela funciona muito bem. Nós fizemos lá alguns, e o que acontece demora mais tempo, porque você tem que fazer um edital mais bem elaborado, você tem que botar os critérios. E os critérios são parecidos como você fez a banca ali, são pontuações. Você recebe uma nota para a aula didática, recebe uma nota do seu currículo, uma nota do seu desempenho, na sua entrevista, e a mesma coisa que você põe no edital ali. Você vai dar uma nota para cada critério. Eu dei aqui algumas sugestões de critério, mas daí no caso específico você pode colocar outras, e você as empresas estão muito acostumadas com todo esse aspecto. Mas eu acho que do lado do governo, né, gostaria até de fazer uma sugestão da BDI, a BDI podia desenvolver, acho que o Evandro chegou lá no final, podia pensar nessa ideia, como instrumentalizar instâncias de governo que compram tecnologia para que, né, dá um maior suporte para esse pessoal que faz compra para poder fazer o edital técnica e preço e incentivando a inovação nesses editais. Bom, tem mais uma última. Puxando aí o que falou o Camargo e o Lotufo, e reiterando a importância da propriedade intelectual, é tido internacionalmente que a propriedade intelectual é o incentivo principal para a inovação tecnológica. É bom que nós abramos um pouco o conceito de propriedade intelectual, não só em termos de patentes, como em todos os arcabouços jurídicos, inclusive o segredo industrial, como sendo variáveis desse grande plano estratégico. Aliás, o que falta no Brasil, o que a gente tem observado, é que no Brasil falta uma estratégia de gestão de propriedade intelectual mais aprimorada. Então, só citando o exemplo da questão da patente internacional, eu acho que muitas patentes não sobreviveriam, o seu depósito não sobreviveria a uma simples análise de risco, uma simples análise usando uma árvorezinha de decisão bem rudimentar, aplicando-se os riscos externos e internos, não sobreviveria. Por outro lado, existem os riscos, por exemplo, de transferência de informação, porque a informação ela faz parte do arcabouço de um contrato, por exemplo, de transferência de tecnologia e, portanto, da gestão de propriedade intelectual. Então, nós estamos muito ainda engatinhando, né? Lógico, o topo seria nós sermos produtores de propriedade intelectual.
Com base nisso, a prática lá fora está caminhando para uma coisa muito surpreendente. A propriedade intelectual lá no exterior está sendo tratada como um derivativo no mercado de capitais. Então, todas as ferramentas aplicadas em derivativos estão sendo aplicadas em instrumentos jurídicos de propriedade intelectual. Claro que o mais explícito deles seria a patente, né? A patente é tratada hoje como um derivativo lá fora. E aqui nós ainda comparamos ela, estamos ainda na questão do paper com a patente, com... Quer dizer, essa questão da titularidade, só para... sempre quando eu participo de fóruns desse tipo, eu dou uma cutucadinha. Nós precisamos, antes de mais nada, ouvir o pessoal que vai nos fiscalizar. Eu digo nós, porque eu faço parte do Instituto Federal também. E quem vai nos fiscalizar é o TCU. E enquanto nós não ouvirmos o que o TCU tem a nos dizer, explicitamente, através de lideranças, não de opiniões, tudo que falarmos será pura especulação. Porque a interpretação jurídica que eles darão será a palavra final, sempre. Então, enquanto não venha mesmo que venha uma lei um pouco mais progressista, se a interpretação deles for conservadora, continuaremos no mesmo ponto. Então, até como sugestão, nesses debates é importantíssimo trazermos quem vai dar a palavra final, se um instrumento jurídico é lícito ou ilícito. Então, eu gostaria de levantar essas questões que eu acho que, sem sombra de dúvida, lá fora, quando eu digo lá fora, é em países onde esse processo já está mais adiantado. É bom lembrar, eu gosto de sempre lembrar que a gente toma como benchmark os Estados Unidos, mas os Estados Unidos teve uma lei Bayh-Dole em 1980, e eles passaram por todo esse processo e ainda tem algumas dificuldades em relação, por exemplo, a essa questão da titularidade de empresas financiadas, instituições financiadas por verbas governamentais. Então, isso não é uma dificuldade. Por um lado, nós estamos ainda engatinhando, mas, por outro lado, essa dificuldade ela é real e não é apenas nossa. Obrigado. Bom, só para encerrar aqui, eu acho que um dos temas que envolve, eu acho que vai ser um dos temas centrais dessa discussão, essa questão do Instituto da Patente dissociado de políticas complementares aí. O que eu vejo, que a patente ela foi um fator de inovação fantástico, permitiu lá atrás que o estímulo à criatividade individual, hoje com acúmulo de informação, com a rapidez das informações, com a facilidade, que nem o Camargo colocou lá, você tem uma patente mãe, você pode desdobrar em várias patentes secundárias e esvaziar a patente mãe. Com a dificuldade que você tem de países mais fracos, aí, de estabelecer formas de fiscalização ampla sobre as suas patentes, eu não sei até que ponto que o Instituto da Patente virou uma defesa do pioneiro mais fraco. Eu acho que é um ponto que a gente vai ter que abordar muito claramente. Outra questão que foi colocada aqui, que surgiu num dos nossos workshops aí, acho que foi o próprio Brito que colocou que as pequenas empresas elas estão saindo melhor na questão de inovação, porque elas vão lá, contratam uma pessoa no Instituto de Pesquisa lá, o jovem pesquisador, já bancam aquele jovem pesquisador, quando ele vem para a empresa, ele já conhece as pessoas certas e traz o conhecimento para dentro da empresa. Então, se você não tem o controle do processo e dos pesquisadores, você acaba trazendo um certo desenvolvimento que foi feito dentro do Instituto e dentro traz para a empresa e aquilo lá acaba não tendo desdobramento, porque você não assimila o conhecimento. Em suma, a tecnologia, inovação, tem que ser visto de uma forma sistêmica. Nesse sentido que eu acho que o MCT, com essa tentativa de fazer o PAC da inovação, de articular... O Luiz colocou aqui rapidamente o que foi a estratégia do Sérgio Rezende, mas ele pegou, por exemplo, biotecnologia, biocombustível. Você tem que fazer uma articulação de institutos de pesquisa. Então, entra o MCT e se coloca como agente daquele tipo de trabalho. Então, ele conseguiu alianças em todos esses setores, e essas alianças elas partem fundamentalmente de uma ação para tirar o setor de ciência e tecnologia do casulo e trazer para fora, né?
num momento em que os temas relevantes aí pela grande mídia é muito difícil você sensibilizá-la para esses temas que mudam o país. Agora, quando você olha para o lado, você entra em pânico. Quando você olha para trás, para o Brasil, e vê o que era 10 anos atrás, você se anima um pouco. Mas o duro é olhar para o lado, viu? Porque você nem consegue mais olhar para o lado, porque o pessoal já está lá na frente. E vamos fazer um intervalinho aí para cuidar do estômago também, que não apenas a tecnologia que garante a sobrevida nossa aí. Parabéns aos palestrantes, muito obrigado.